senhora falou sobre o trabalho que a senhora desenvolveu com o ministro Paulo Guedes, né, sobre desestatização, e de fato foi extremamente elogiado. Inclusive o que o ministro fez do ponto de vista da digitalização do governo, né, estendendo serviços para o ambiente digital, diminuindo burocracia em uma série de frentes. São Paulo é uma cidade complexa nesse sentido, né? A gente acompanha aqui por causa da história da dengue, a dificuldade para compilar dados, ou, em alguns casos, o cross para o agendamento de serviços. Nós fizemos um documento Jovem Pan na ACD e ouvi pessoas dizendo, estamos há tantos meses para conseguir uma consulta aqui na ACD para um encaminhamento com o médico. E aí, quando a gente questionou a ACD, eles me mostraram, eu fui lá gravar. E aí eles disseram, não, está aqui, Aros, a gente tem uma frente de sei lá quantos meses de informação para a prefeitura, mas muito provavelmente a prefeitura, dentro da sua organização, não conseguiu repassar isso para as unidades de saúde para que o agendamento fosse feito, ou seja, uma questão sistêmica. Tendo essa experiência no governo federal, ou seja, numa escala muito maior, qual é o olhar da senhora para esse detalhe que não é tão pequeno assim quando a gente olha numa metrópole como São Paulo? A questão da informatização e da eficiência desses serviços públicos. Porque São Paulo tem bons aparelhos. Quando a gente pensa em hospitais, a prefeitura gerencia um aparelho excelente de saúde, por exemplo. Mas falta a integração, falta um olhar sistêmico sobre isso tudo. Qual que é a proposta da senhora nessa linha? Perfeito, Aros. Primeiro lugar, lá nas estatais, quando a gente chegou, não se sabia nem quantas empresas o governo era acionista. Era isso. A gente começou a fuçar e descobriu que o governo federal era acionista de 700 empresas. Não existia isso em lugar nenhum. Então começa por aí. Você tem que saber aquilo que você é dono. Onde está o seu dinheiro? Aqui em São Paulo é a mesma coisa. Se a gente perguntar assim, quais imóveis a prefeitura detém? Tem uma estimativa de um valor, ninguém sabe onde. Dizem que estão por aí, dizem que estão as plantas físicas num galpão, se pegar fogo. Acabou. Pois é. Então, lá a gente teve o mesmo problema. A gente assumiu não só as estatais, mas todo o patrimônio da União. E também não se sabia do que a União era dona, quais terrenos. E o primeiro ponto foi levantar tudo isso. Então, isso é tudo para dizer que a questão do governo digital é fundamental. A primeira coisa é o que o governo detém. E a população, qual é o maior São Paulo, gente? É um país. São 11 milhões e meio de pessoas. Eu viajei essa cidade, né, nos seus extremos. É algo que é impossível qualquer prefeito estar em todos os lugares e saber tudo o que está acontecendo. Nesse sentido, o governo digital é fundamental. Qual é a nossa proposta para a cidade de São Paulo? Cada um dos habitantes pode ser um prefeito. Cada um dos habitantes. Como? Prefeito na mão. Ele vai ter lá o seu aplicativo e vai ter ali todos os serviços da prefeitura. Todos os serviços da prefeitura. Saúde, sim, você pode marcar. Fila, onde que tá? Seus exames, tudo ali, seu médico na mão. Zeladoria, você pode também interagir com a prefeitura. Chega de um 156 que não funciona. Tem um problema ali de buraco? Tira a foto, manda. O prestador de serviço é obrigado a te dar uma resposta em quanto tempo ele vai resolver. Foi e não resolveu? Ficou mal feito? Vai lá e tira a foto e manda de novo. Hoje, isso é super possível. É fácil fazer. Todo mundo diz, mas isso não é difícil? Não, o governo federal fez isso para todos os serviços. É o prêmio global hoje de transparência no mundo de governo digital, é o governo federal. Como é que o município não pode fazer? O gov.br, só para quem está em casa saber, o aplicativo gov.br que reúne em um login só o acesso a todos os serviços, os principais serviços, não todos ainda, né? Mas a maior parte dos serviços, 1.000 e sei lá quantos serviços que estão lá dentro e que eram dispersos e não era possível de fazer. Alguns deles você só conseguia fazer presencialmente. Você tinha que ir até um guichê, tratar com alguém, protocolar em tantas vias e conseguir fazer. E foi tudo digitalizado. Não, você tem ali sua carteira de motorista, você tem o seu documento digital, você não precisa mais assinar um papel físico e ir num cartório, você consegue assinar ali.
Então, é uma facilidade imensa. Se você vai pagar o social, você paga por ali. O seu imposto de renda está ali, tudo com uma senha única. Isso, gente, é facilitar a vida do cidadão. Ah, mas consome dados. Não, a gente faz uma parceria com as empresas para que não consuma a base de dados de ninguém. Mas essa é uma maneira de todo paulistano poder fiscalizar o governo. Por que isso? Vamos lá. Porque a gente sabe como o governo hoje no Brasil é ineficiente, gente. É só ver o que está acontecendo lá no Sul. Quando precisou do governo, uma coisa me chamou muita atenção. Por exemplo, em Porto Alegre. Em Porto Alegre, tem 23 bombas que deveriam bombear a água para fora da cidade. Dessas 23 bombas, 4 funcionaram durante a enchente. 23, 4 funcionaram. Então, não, desculpa, qualquer um que depende do governo no Brasil sabe que ele não funciona. E por que ele não funciona? Porque tem muito dinheiro indo para onde não deve, para privilégio, para corrupção. Então, qual a maneira da gente evitar isso? Qual que é a maneira da gente diminuir esse maldito custo de transação que tem de todo o serviço da prefeitura, do governo federal? Como é que a gente faz isso? Botando todo cidadão para fiscalizar. Então, o primeiro ponto é, todo mundo vai avaliar todo e qualquer serviço da prefeitura. Número 2, a prefeitura vai ter transparência sobre tudo isso. Essa é a maneira de mandar embora quem não está performando. Hoje tem, por exemplo, vários serviços de zeladoria que são terceirizados, mas não funcionam. Então, se o seu bairro, a luz não funciona, vai estar lá. É o pior bairro da cidade. Luz não funciona. É alto índice de reclamação. Você vai lá e cobra o prestador de serviço. E assim é uma maneira de você romper o contrato, mudar. Então, a gente precisa fazer com que o setor público se mova. Por isso que todas as nossas propostas, sejam de saúde, seja de educação, seja de zeladoria, do que for, ela coloca, sim, o paulistano em primeiro lugar. Precisa prestar um bom serviço. E se não estiver prestando um bom serviço, tchau, rua. Então, acho que esse é o grande ponto. E é exatamente se baseando nessa experiência muito bem sucedida do governo digital.